Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui numa quinta-feira com vocês para falarmos mais um pouquinho sobre prosperidade e tudo o que pode estar atrapalhando. Esperar o pessoal entrar aí, enquanto isso eu vou colocando uma musiquinha para nós. Enquanto eu tô mandando aqui pro pessoal o convite para participar da live, coloquem vocês aí também, quem tá entrando agora, aqui a setinha aqui, né? E manda para os seus amigos, colegas, parentes que gostariam de entender um pouco mais o que pode estar atrapalhando a prosperidade, certo? Vou entrar aqui. Instagram. Já temos algumas pessoas entrando. Vou esperar só mais um minutinho, tá, gente? Já nós começamos essa live para falarmos sobre os sabotadores, o que pode estar sabotando a tua prosperidade, ok? Enquanto isso, se vocês quiserem divulgando a live, tá? Para os amigos, é só colocar ali o link, né, para o pessoal ali no chat, no direct, e aí o pessoal começa a entrar, ok? O Telmo já tá aí, meu amigo. Gratidão, Telmo, por fazer parte aí da minha live toda quinta-feira. Temos mais pessoas entrando agora. A Thay entrou, que querida. Muito obrigada, Thay. Peraí. Só um pouquinho que deu. Já estamos aqui agora. Então, hoje, gente, nós vamos falar o que pode estar sabotando a nossa vida para prosperidade. A Thay já sabe tudo isso, né, Thay? A Thay é uma pessoa muito iluminada, que gosta da física quântica tanto quanto eu, e ela já também está nesse fluxo da prosperidade, de abrir os caminhos, e vai dar tudo certo, com certeza. Mas para quem ainda tem um pouco de dúvida, né? Para quem ainda não consegue saber o que pode estar atrapalhando, né? Trabalha e não sabe exatamente o que está acontecendo, o que está travando. A Thay falou, não sei nada, estou aqui aprendendo. Todos nós, né, Thay? Quando eu assisti o teu produto lá também, eu aprendi muito com você. Sempre a gente tem o que aprender, né? Com as pessoas que estudam o assunto da física quântica e quando elas sabem e elas têm aquela visão diferente de nós, a gente começa a pensar, puxa, aprendi muita coisa e a Thay é uma pessoa tão jovem ainda e já tem tanta coisa para nos ensinar, né? Então, eu aprendo diariamente, até com os meus pacientes, tá? Eles vão no meu consultório buscando ajuda, mas eles acabam ensinando também pra gente. Ensinando um pouquinho, né, de como lidar com a vida, de como ser melhor, de como visualizar diferente as coisas que aparecem na nossa vida, né? E nós precisamos entender sobre inteligência emocional também. Porque a inteligência emocional, ela muda completamente a nossa vida. Eu falo sempre para as pessoas, né? Quando você adquire inteligência emocional, você pode perder tudo na vida, tá? Pode perder o emprego, pode perder carro, casa, pode perder dinheiro, pode perder até coisas assim muito importantes na tua vida, tá? E você vai se levantar, porque você tem inteligência emocional para lidar com aquelas perdas, né? E é isso que a gente precisa adquirir, inteligência emocional para saber lidar com tudo na nossa vida, né? E às vezes a gente acaba se deixando abater e não entende o porquê. E eu vou explicar para vocês hoje o porquê que a gente se deixa abater por essas coisas negativas que se apresentam na nossa vida. Às vezes não é porque a gente quer, não. Às vezes é porque nós temos sabotadores instalados dentro da nossa mente, lá da época que nós éramos crianças ainda.
E esses sabotadores, eles influenciam na nossa vida adulta e mais para frente pode causar coisas muito piores, não só questão financeira, tá? Pode acabar também com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde física, inclusive, né? E a gente precisa, então, entender da onde vêm esses sabotadores e como lidar com eles. Então, hoje, eu pergunto para você, você sabe quem você é? Será que você sabe mesmo? Você sabe o verdadeiro valor que você tem? Todos nós, quando nascemos, nós nascemos seres maravilhosos, completos, cheios de vida, cheios de felicidade, cheios de amor. E por que será que com o tempo a gente se perde? A gente não se acha mais uma pessoa especial. A gente se inferioriza, né? A gente acha que os outros são melhores do que nós não conseguimos ter as coisas, os outros conseguem, que para nós é difícil, para o outro é fácil. Por que será que a gente começa a tirar de nós o que Deus nos deu? Que é aquela coisa de termos tudo aqui dentro. Nós temos tudo aqui dentro. Nós só precisamos ativar isso dentro de nós para mostrar ao mundo quem nós somos de verdade. Só que se você não sabe quem você é de verdade, o mundo não vai saber. Quando alguém me pergunta quem eu sou, eu sempre respondo, eu sou incrível, eu sou espetacular, porque eu sou única no mundo. Não existe outra Sandra Parma que nasceu no dia que eu nasci, na cidade que eu nasci, com aquele meu pai, com aquela minha mãe. Não existe outra, então eu sou única. E se eu dou o meu melhor para as coisas que eu faço, eu sou sim uma mulher incrível, espetacular, única e a melhor do mundo naquilo que eu faço. Isso não é ser prepotente ou estar me achando. Não, é a realidade. E você? Tá dando o seu melhor no seu trabalho, na sua família, nos amigos? Como que é? Essa reflexão é muito importante. Ontem eu fui fazer uma palestra para o pessoal ali do Clube da Luluzinha, né, aqui em Rio do Sul. E eu estava exatamente falando sobre os sabotadores, né, que a gente traz, na verdade, da nossa infância. Nós não nascemos com eles, mas nós adquirimos esses sabotadores na infância e trazemos eles para a nossa vida adulta, né? E aquela coisa que eu sempre explico para vocês, que nós temos o nosso cérebro, onde 5% é consciente e 95% é inconsciente. E esse inconsciente, que é muito maior do que o consciente, ele manda em nós. E é exatamente nesse inconsciente que estão instalados todos os nossos sabotadores. De quando nós éramos criança, né? Das coisas que a gente aprendeu na escola, os professores, os mestres, os pais, tios, avós. E as pessoas que a gente olha e diz assim, não, essa é uma pessoa importante para mim. Então, por exemplo, quando nós pegamos um sabotador instalado por pai e mãe, por exemplo, é complicado de lidar. Por que é complicado de lidar? Porque pai e mãe, eles são especiais para nós, né? Eles são os nossos heróis, digamos assim. Então, como é que você... Só arrumando aqui um pouquinho a luz, gente, que caiu um pouquinho aqui. Como é que você não vai dar ouvidos a um sabotador instalado por mãe? Poxa, mãe, a gente não discute, ela falou que eu não tenho competência, que o meu irmão faz melhor do que eu, e ela deve estar falando a verdade. E isso, de repente, é instalado dentro da nossa mente, e a gente leva isso para a vida. E a gente sempre vai achar que o outro faz melhor, que a gente não consegue igualar jamais. Por quê? Porque a nossa mãe, nosso pai, avós, ou um professor que realmente a gente colocava ele num pedestal, ele falou isso para nós. Isso entra no nosso DNA e acaba incorporando e atrasando a nossa vida, a nossa prosperidade, né? Então a gente precisa entender a lidar com esses sabotadores, mas antes de lidar com eles nós precisamos identificar, tá? Porque eu, por exemplo, eu tinha uma agressividade muito forte, muito latente dentro de mim. E eu nunca me achei agressiva, nunca. Para mim, eu era a pessoa mais calma do mundo. Mas,
A agressividade, ela vibrava dentro de mim. Quando acontecia algo muito drástico, assim, que estava me incomodando, eu não sabia lidar com a situação. Gritava e batia, né? As palavras eram ásperas e eu não me tocava disso. Até que teve uma pessoa de fora que me falou: Sandra, você é muito agressiva. Você só quer saber das tuas ideias, você não aceita a ideia dos outros. Isso eu descobri numa atividade em grupo, há mais de 10 anos atrás. Nós estávamos em 5 pessoas, tá? Eu e mais 4 pessoas. E aí, nós estávamos numa dinâmica, né, fazendo um projeto e tal, e aí eu comecei, ó, você faz isso, você faz aquilo, e nós vamos fazendo assim, 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 e aí as pessoas começaram a dar ideias, eu falava, não, isso não vai funcionar, aí o outro dava ideia, não, melhor fazer dessa forma, que é mais rápido, porque isso, porque aquilo, aí um deles chegou e levantou e falou assim, Sandra, você não tá sendo legal, você tá sendo agressiva e você não tá aceitando as ideias dos demais. Aquilo me caiu assim, sabe, como um balde de água fria, porque eu não tava me vendo dessa forma, né? A gente não se vê dessa forma. E aí veio uma pessoa falar isso na frente das outras pessoas que estavam ali, e as outras 3 que estavam ali se calaram. Ou seja, nenhuma me defendeu, né? E naquele momento eu comecei a pensar, será? Meu Deus, mas não é essa a minha intenção? Por que eu estou passando isso para as outras pessoas se eu não sou assim, né? E aí eu fui entender o que estava acontecendo comigo. E quando a gente começa a entender o que está acontecendo com a gente, né? A gente começa a perceber que nós somos assim, em casa, com os filhos, com o marido, no trabalho, com os amigos, né? E a gente não percebe. E nós precisamos saber que nós somos assim para mudar. Eu comecei a mudar então, quando eu comecei a me colocar de fora. Quando eu tinha uma situação em que eu estava alterada, né, digamos assim, eu parava. Bom, peraí, Sandra, vamos parar agora e vamos ver aonde você está errando. E me colocava de fora, olhando a situação de fora. E aí então eu conseguia medir aquela situação de uma outra forma. E vendo que o normal meu era ser agressiva, era falar alto, era bater, e que eu precisava mudar. E foram coisas realmente instaladas lá na minha infância, sabe? Eu fui criada desta forma, né? Família italiana, fala alto, fala com as mãos, aquela coisa toda. Então a gente acaba sendo assim naturalmente. E nós precisamos entender que não é bom. A gente precisa mudar, a gente precisa para que as pessoas ao nosso redor enxerguem a gente como pessoas serenas, calmas e ponderadas, né? Então, às vezes você acaba brigando com alguém sem ter a intenção de brigar. E as pessoas acabam se afastando de nós e a gente começa a se perguntar, mas por que será? Né? Às vezes é bom que algumas pessoas se afastem, mas normalmente a gente não quer, né? Então, para ter as pessoas que nós gostamos perto de nós, nós precisamos sim mudar o nosso jeito de fazer as coisas, tá? Então, a gente tem que saber para quem a gente vai começar a dar ouvido, para o nosso cérebro consciente, que é a nossa parte frontal do cérebro, ou para o inconsciente, que é desse tamanhão aqui, ó, aqui atrás. Ele fica aqui atrás, tomando conta e ditando o que você tem que fazer, certo? Só um minutinho, gente, eu vou arrumar de novo a minha luz aqui. Um minuto. Aí, agora sim, melhorou. Então, vamos lá. O teu verdadeiro potencial é uma versão de você leve, feliz, tranquila e capaz de lidar com as situações. Essa é a tua versão original de criança, quando você veio pra cá. Uma criança, ela não se sente infeliz, ela leva as coisas de maneira leve e é assim que nós devemos ser. E infelizmente nós perdemos isso conforme fomos crescendo e as pessoas de fora instalando coisas negativas na nossa infância. Então, quais são as crenças negativas, por exemplo, que você pode ter instalado dentro da tua mente, lá no teu subconsciente, que podem estar atrapalhando agora a tua vida adulta? Crença de não merecimento, crença de não ser amado, de não ser bom o suficiente,
crença de que você não é capaz, crença de que você não tem sorte, crença das comparações que as pessoas fazem, né, entre amigos, entre familiares, vizinhos e tal. Ah, porque aquele lá faz certo, você não faz. Porque só pra ele dá certo, pra você não dá. Porque você é incompetente, porque você não sabe fazer as coisas, porque você quebra tudo, porque se você se machuca. Olha quanta coisa os nossos pais colocam dentro de nós, medos deles, né, que eles acabam passando para nós. Então a gente precisa entender que mesmo, tá, uma criança que teve a infância mais feliz do mundo, onde não teve problema nenhum, mesmo assim ela tem crenças limitantes dentro dela, sabotadores, que eles se transformam como meios de enfrentamento de situações. Mas todos nós temos, sem exceção. O que a gente precisa é identificar, né? Então, por exemplo, se eu fui muito julgada na minha infância, eu começo a julgar os outros, que nem naquela dinâmica que eu falei pra vocês ali em grupo, né? Eu começo a julgar que o outro lá, não, a ideia dele não é boa. É um julgamento meu. Ah, porque aquela ali não dá certo, porque tem que ser a minha. Eu começo a julgar, porque eu vivi com esse julgamento na minha infância toda. Então eu acabo julgando as pessoas. E esse julgamento é o tempo todo. Você tá na rua, você julga a roupa, o cabelo, o modo de andar, o modo de vestir, o modo de falar. Você julga o tempo todo. Só que é inconsciente. Você não sabe que tá julgando. Você acha que não julga ninguém. Mas você julga o tempo todo. Nós todos julgamos o tempo todo. Quando fazemos um teste, né, onde as pessoas da nossa equipe, eles podem falar, por exemplo, coisas sobre você que eles acham de você, mas de maneira anônima, aí sim você vai começar a saber, né? Vai ter uma certa noção do quanto você é sem noção, das coisas que os outros percebem de nós. Só assim você vai ter essa noção. E a gente precisa entender, tá? Que esses sabotadores, não, é difícil de lidar com eles. A agressividade, o medo da vida, o medo de arriscar. Tudo isso, gente, tá dentro do nosso cérebro. E se fosse fácil resolver essas coisas do nosso cérebro, nós estaríamos todos vivendo a mil maravilhas, sem problemas, sem precisar ir fazer terapia, né? Sem precisar ir fazer reprogramação mental. Hoje, nós fizemos lá no Atene Spa, uma dinâmica em grupo, né? Onde eu fiz uma hipnose coletiva no pessoal lá, programando o futuro, né? A programação de futuro, com o quadro dos sonhos, onde a gente fez a colagem das coisas que cada uma quer. Nós estávamos em 6 pessoas lá, né? E foi uma dinâmica muito legal. Mas daí a gente começa também a perceber que aquilo ali é um passo, né? Para você começar a realizar. E as crenças limitantes? E os sabotadores que vão te deixar com um medinho de dar um passo maior? Né? De ir atrás dos seus sonhos, ou de ir em busca das oportunidades. E a zona de conforto que a gente tem? Então, a gente faz várias coisas, várias técnicas, né? Afirmações, afirmações, mas precisamos ir além disso. Identificar essas crenças limitantes que nós temos no nosso cérebro, fazer uma lista mesmo. Eu sempre falo, faça uma lista. Tá? Uma lista numa folha em branco, tá? Assim, você faz uma lista de todas as coisas negativas que você acha que tem dentro de você, tá? Então, às vezes você não vai achar de cara essas coisas negativas, porque você não sabe o que são, né, essas coisas negativas. E eu vou te dar vou dar para vocês umas ideias aqui, tá? Olha só, numa dinâmica que teve aí numa live passada, tá? Os sabotadores que as pessoas começaram a escrever de maneira anônima, né? Elas escreveram alguns sabotadores e a gente foi anotando alguns deles aqui. E dizia assim, ó, isso tudo, gente, eram com empresários, donos de empresas, tá? Então é pra vocês verem. Vocês acham assim, empresário, dono de empresa, já tem tudo. Que sabotador que ele vai ter, né? Que seria sabotador para uma pessoa que já tem um nível de sucesso
bom, que já alcançou seus sonhos, que já fez muitas coisas. Mesmo assim, tem sabotadores, gente. Olhem só. Um deles falou: eu estou morrendo de medo de falar. Como o líder dos meus negócios, eu raramente estou em paz comigo mesmo. Muito sério isso, né, gente? Outro: eu tenho medo de morrer novo devido ao excesso de trabalho. Outro escreveu: eu ando 100% do tempo estressado. São sabotadores. Outro: eu estou me sentindo muito triste e sozinho. Os antidepressivos que eu estou tomando não parecem ajudar. E ou seja, aquelas pessoas que parecem que são super bem com a vida, né? Que são donos de um negócio próspero, que tem uma prosperidade, uma abundância à flor da pele, que estão sempre fazendo coisas, que não demonstram nem um pinguinho assim, ó. De que estão com medo, que estão com problemas e que tem alguma coisa ali. Então, olha só o que essas pessoas falaram. Vamos lá. Eu luto constantemente por julgar todos ao meu redor. Tá aí uma coisa que eu também preciso parar de fazer. Eu não tenho ideia de como verdadeiramente me conectar com os meus filhos. Tem tudo de bom nos negócios, né? Mas em casa, às vezes, tem a distância do próprio filho. Quanta coisa, não é? Outra. Meu ar de confiança é falso. Aquela pessoa que fica maquiando o tempo todo, que tem um sorriso no rosto o tempo todo, mas por dentro ela está destruída. Isso que vocês têm que escrever aqui no papel, gente. Esse tipo de coisa que vocês têm que escrever aqui. Identifique o que está acontecendo realmente com vocês. Façam essa lista que vai ajudar muito. Outra, vamos lá. Eu estou autodestrutivo e não entendo o porquê. Outra, eu não me amo. Aquele que não se aceita, né? Eu tenho dificuldades para resistir às tentações e desejos. Quem às vezes já não passou por isso? Coloca, vai escrevendo. Por várias vezes eu me sinto uma fraude. São aquelas pessoas que vivem, né, com a cara aqui, ó, a cara é boa, é de alegria, que transparece uma coisa boa, mas por dentro tá destruído, né? Me preocupa que o meu materialismo está machucando a minha família. Ou seja, aquela pessoa que está só nos negócios, né? Só atrás de dinheiro, dinheiro e prosperidade e abundância. E isso está machucando a família. Então, essa pessoa percebeu que isso é um limitador dela, que isso é uma coisa que ela precisa tirar aqui de dentro dela, né? Então, escrevam isso se vocês se identificarem. Eu tenho abusado de drogas e álcool para tentar lidar com o estresse. Eu gostaria de poder fugir por um ano e ficar sozinho. Quem não, né? Quem não pensou nisso alguma vez na vida? Tem muitas coisas nesse nível aí, né? E outra aqui, ó. Eu estou com medo de morrer sozinho. Eu estou com medo de morrer sozinho. Quantas pessoas têm esse medo? Então coloca isso tudo pra fora. Coloca as coisas que você quer aqui nesse papel que vai te ajudar. Porque esse papel aqui, ó, tá? Ele vai significar todas as coisas negativas que você quer tirar da tua vida. Então escreve ali, ó, eu tenho medo, né? Eu tenho muita insegurança, a minha autoestima é baixa. Vai colocando as coisas que você tem negativas na tua vida. Eu estou em depressão, eu não consigo sentir calma na vida, eu vivo nervosa, eu falo alto demais com os meus filhos, eu grito, eu bato, eu sou agressiva, eu não sou boa o suficiente com os meus amigos, eu poderia ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, não sei. Coloquem tudo o que vocês quiserem aqui, tá? E depois que você colocou tudo isso aqui, olha só o que você vai fazer, gente. Você vai pegar isso aqui, dobrar esse papel, dobra ele e rasga, assim, ó, em vários pedacinhos, tá? Vários pedacinhos.
Você identificou eles, escreveu eles e rasgou em pedacinhos bem pequenininhos, tá? E esses pedacinhos aqui, eu quero que vocês, se vocês puderem, tá? Queimá-los, né? Pra virar fumaça, virar cinzas, né? Seria bom, porque o nosso cérebro vendo que todas as coisas negativas que você pensa sobre si mesmo estão nesse papel aqui, e que agora ele está rasgado, e além de rasgado, você vai queimar, significa que vai virar fumaça, tá? É metafórico, mas o teu cérebro, ele entende como um mecanismo, tá? De limpar esses sabotadores da tua vida. E aí sim, você começa a saber lidar, porque agora você sabe quais são. E você já deu o primeiro passo, que é pegar esses sabotadores e rasgar, eliminar da tua vida. E agora você precisa começar a trabalhar com as coisas boas que você quer para a tua vida, que são as crenças positivas, né? As crenças construtivas que te farão crescer e te farão entrar nesse fluxo da prosperidade que você tanto busca, tá? Então nós precisamos programar o nosso cérebro, né? Criar a habilidade de transformar todas as descobertas sobre fracasso em novas e criativas soluções. Todas as coisas que acontecem com a gente tem um lado positivo. Eu recebi em consultório, há uns dias atrás, uma moça que ela falou assim, não, Sandra, minha semana foi horrível, porque eu tive um erro no meu trabalho muito forte, meu chefe chegou, me deu bronca por causa daquele erro, eu refiz o meu trabalho e você acredita que eu fiz de novo errado? Daí eu falei pra ela assim, calma, vamos com calma, que tudo tem uma explicação. Primeira coisa, você trabalha com o quê? Né? Ela falou assim, eu trabalho com vendas, mas eu estava fazendo um trabalho que era para a secretária fazer, mas eu peguei aquele trabalho para eu fazer. Eu falei, tá vendo? Não era o teu trabalho aquilo, né? Se não era o teu trabalho e você pegou, significa que você tirou o seu norte, né, da sua visão e foi pro lado. Ou seja, o teu foco não era mais o teu trabalho, era outra coisa. E quando você quer abraçar o mundo, começam a acontecer essas coisas. Então ela falou assim, mas desde que eu entrei na empresa, eu sempre fiz isso, né, para eles. Porque eu sou uma pessoa que quero demonstrar que eu tenho interesse em fazer, que eu faço as coisas, que eu quero ajudar. Eu falei, pois é. Você quer ajudar, mas você quer também prosperar, certo? E o que nós combinamos para você prosperar? Como você trabalha com vendas, nós projetamos ali todas as vendas que você vai fazer de agora para frente, certo? Sim, mas isso não tem nada a ver com vendas. Pois é, exatamente isso. Não tem a ver com vendas. Então, o que aconteceu agora? Tudo isso que aconteceu agora foi um mecanismo do universo te mostrar, querida, você não tem que fazer o serviço da secretária. É serviço dela, passa adiante. Delega isso para a pessoa que realmente precisa fazer, que vai fazer e com calma, porque ela só vai fazer isso. Você não. Você tem 1000 coisas na cabeça, 1000 projetos, 1000 orçamentos para passar e você se propõe a sair dali, da linha onde você programou, de seguir a tua bússola em direção ao norte que você programou e você sai dessa linha para fazer algo que não é seu, que não é de sua competência. Para quê? Para agradar? Eu falei para ela, eu falo uma coisa para ti. Se você fizesse uma venda milionária, aí sim você estaria agradando o seu chefe. Agora, pegando para fazer o que não é seu e ainda errando, você está errando 2 vezes. Então, a primeira coisa que ela fez agora, né, chegou na empresa e delegou, isso é coisa da secretária. A secretária está lá fazendo a recepção e tal, e ela pode fazer isso com tranquilidade, né? Com a tranquilidade que essa minha cliente, essa minha paciente não tinha, porque ela tem outro foco. O norte dela é outro. E ela tem que focar nesse norte. Ela tem que ir atrás do que realmente importa. As metas que nós traçamos lá no consultório, as coisas que ela quer alcançar, depende das vendas e não do trabalho da secretária. Então o universo chega para mostrar isso. Você errou e você vai errar de novo se você fizer de novo. E você vai levar 2 broncas, porque você não precisa fazer isso. E como que a gente
leva isso como lição na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas tudo tá dando errado na minha vida. Mas será que você tá fazendo certo? Será que você não tá olhando para o foco errado? Será que o teu norte não tá mais em outra direção? Temos que fazer essa avaliação. Tá? É muito importante que a gente faça uma reflexão sobre tudo que acontece na nossa vida e aprender a levar isso para um lado bom, vendo algo bom naquilo. Porque quando a gente vê algo bom numa coisa ruim que aconteceu, o nosso cérebro, ele entende, ele pega aquilo como uma lição, um aprendizado para você não fazer de novo e para não causar de novo aquele desconforto que foi o erro anterior, né? Você vai começar a se sentir mais capaz de resolver as coisas, né? Com mais aquela segurança interna que a gente precisa ter. Olhe com um olhar menos crítico para os teus erros, para as coisas que você faz. Porque às vezes os teus erros não são porque você é incompetente, mas são porque o universo quer te mostrar algo, quer te ensinar algo que você não está vendo. Tem uma parede aqui na frente, uma parede que não faz você ver a verdade, o que realmente importa. Certo? E é isso que a gente precisa começar a fazer de agora para frente. Saiba chamar a atenção das pessoas, do mundo, do chefe, de quem você quiser, sem ser agressivo. Certo? E se você tem um cargo de liderança, você é um gerente ou até mesmo um colega de trabalho, mas que lida com pessoas, você tem que começar a ser diferente. Né? Então temos o caso aqui de uma outra paciente minha, né? E ela é uma pessoa assim, como é que eu vou dizer pra vocês? Ela tem a energia masculina, certo? Ela trabalha numa empresa onde as pessoas ao redor dela são homens, né? Então a energia masculina dela sobressai nesse ambiente. E ela não é uma pessoa assim, uma mulher que é muito agradável em relação aos colegas de trabalho. Então ela é sempre agressiva, né? Aquela coisa de tá errado, faz isso, faz aquilo, eu preciso para ontem, você tá demorando demais, sabe? Essa coisa incisiva e agressiva de bater na mesa, né? Gestos assim bruscos, gestos, né? Que sacodem. Ela tinha isso. E ela chegou lá no meu consultório e ela falou disso, que ela estava tendo problemas na empresa, né? Porque ela tinha essa coisa assim de as pessoas se afastarem dela. Os colegas de trabalho, eles não vinham, sabe? Eles se afastavam. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então eu expliquei para ela que ela precisava aflorar dentro dela a energia feminina dela, que todos nós temos, né? Não é porque é mulher ou homem. Né? Nós temos o lado da mãe, o lado do pai, então a energia feminina e masculina dentro de nós, né? E a gente precisa aprender a liberar essa energia de maneira correta. Mas às vezes, eu, por exemplo, sempre tinha também essa coisa de liberação da energia masculina dentro de mim. Tanto nos relacionamentos, e a Thay, que está assistindo a gente aqui, sabe muito bem disso, né? Que quando a gente entra num relacionamento com a energia masculina, o relacionamento não dá certo. Ali seriam dois homens, né? No relacionamento, não, mesmo sendo heterossexual, a energia dos dois seria masculina e aí não dá certo. Então, o que acontece numa empresa é exatamente isso, né? Ela é a mulher e ela é aquela que deveria fazer toda aquela coisa de equilíbrio da energia ali daquele ambiente de trabalho e não era o que estava acontecendo. Então eu fiz uma hipnose nela e instalei um gatilho do autocontrole, né? Para que ela possa começar a partir de agora a identificar os momentos em que ela está sendo agressiva e mudar automaticamente a energia dela, né? Então ela falou assim pra mim: Sandra, eu tô muito melhor. Ela, uns 15 dias depois, né? Tô muito melhor e tal, e até eu melhorei muito em casa com meu marido e tal, tô bem melhor, mas no trabalho, ela disse assim pra mim, no trabalho, a pessoa que eu convivo ali, né, ela continua agressiva comigo.
Daí eu falei assim, vamos lá, me explica o que que aconteceu, então me dá um exemplo do que aconteceu para eu ver se você realmente soube se controlar e colocar a energia feminina ali, né? Ela falou assim, não, é porque eu tinha que passar um pedido, né, para o meu departamento de custos e o meu cliente, quando passou o pedido, ele não colocou algumas especificações no pedido, passou o pedido errado, né? Então o que que ela fez? Ela mandou o e-mail de volta para o cliente dizendo assim: ô fulano, você precisa colocar o pedido de maneira correta. São essas as especificações que eu preciso que você coloque no pedido. E aí o cliente respondeu assim para ela: querida, eu te autorizo a dar andamento no pedido, tá? Com todas as especificações que você me falou, mas eu não tenho como te mandar o pedido agora, mas já vai fazendo para adiantar, certo? Ela mandou para o pessoal de custos, né? Para fazer o pedido. E aí, no dia seguinte, ela chegou na empresa já de manhã e o custos veio lá, né? Falar com ela. Você viu? O cliente mandou o pedido errado de novo. Daí ela falou assim, e eu falei, então tá, e aí como é que você reagiu a isso? Aí eu falei, ela falou assim pra mim, Sandra, eu falei que eu fiz exatamente o que você me pediu. Eu comecei a diminuir o meu tom de voz, respirar, fazer a respiração para entrar em sintonia, né, com o meu lado feminino de falar, e perguntei com muita calma para ele assim, por um acaso você não sabe ler? Foi exatamente isso que aconteceu, gente. Ou seja, ela estava mais calma, mas ela ainda estava incisiva, agressiva, entende? Ou seja, ela não mudou, por isso que a energia ao redor dela não mudou. E aí ela falou assim, mas Sandra, como que eu reajo então nessa hora? Qual é o correto a fazer? Eu falei assim para ela, o certo seria você chegar para a pessoa e falar o seguinte, pois é, né, o cliente não passou o pedido, mas você viu que ele autorizou a dar andamento do jeitinho que tá? Com toda certeza, aquela pessoa que recebeu aquela informação dela, né, brusca e agressiva, você não sabe ler? Ele teria recebido essa informação de uma maneira tranquila, de repente eles começariam a ter um entrosamento, a conversar e aquela energia a ser equilibrada. Mas, infelizmente, ela ainda não assimilou totalmente o que é ter o controle e acionar o lado feminino dela, né? Mas ela está aprendendo e eu tenho certeza absoluta que ela vai tirar de letra isso. E às vezes não é na primeira hipnose, é na segunda, na terceira, né? Que começa realmente a ter aquele controle, aquele feeling, né? De você saber responder, saber dar o recado, passar o recado adiante sem ser agressiva, sem dar aquela impressão de que você é superior e que o outro é idiota, porque deu essa impressão, né? Isso foi um exemplo para vocês entenderem, né? Como que às vezes a gente se expressa mal e acaba afastando as pessoas ao nosso redor, né? Isso tanto com os nossos filhos, maridos e esposas, com os nossos pais e principalmente com o nosso trabalho, o local de trabalho, né? Os colegas de trabalho, às vezes nós agimos desta forma e nem sabemos o quanto nós estamos sendo mesquinhos, ridículos na forma de falar, na forma de nos expressar, né, com as pessoas, e a gente precisa começar a refletir antes. Não entre numa discussão, numa briga, ou para chamar a atenção de alguém com a cabeça quente. Façam aquela respiração profunda e consciente, oxigenem o cérebro, pensem melhor a respeito, pensem nas melhores palavras a serem ditas. Olhe sempre, né, uma coisa errada que aconteceu na tua equipe com o olhar para a solução e não para o erro em si. Quando você chega para alguém que fez alguma coisa errada e fala assim, olha, o resultado não foi bom. Mas será que você pode dar uma estudada no que a gente pode mudar ou melhorar nessa situação para que os nossos resultados de agora para frente sejam diferentes? Será que você pode me ajudar nisso? Fazer aquela pessoa participar, né, daquela resolução
e sendo um mediador, na verdade. É isso que nós precisamos ser, mediadores, tá? E quando a gente adquire a inteligência emocional, né? Que é aquela coisa de você saber o que está acontecendo aqui dentro. Por exemplo, você está no meio de um projeto onde algo deu errado, aquele sentimento, né, ruim, poxa, atrasou todo o meu projeto, não vai dar para cumprir a meta esse mês por causa desse erro. E agora, o que vai ser? Um cliente cancelou o pedido por causa de um erro que aconteceu, certo? Bom, o erro foi feito, digamos assim, o desgaste já está ali, né? E por que você precisa colocar mais lenha na fogueira ainda? Não, foca na solução, foca nas possibilidades que você tem ali de poder estar, né, presente com solução de problemas e não como uma pessoa que está colocando gasolina ainda mais. Certo? Então, gente, hoje, falando sobre os sabotadores, tá? Eu quero que vocês, depois que vocês escreverem os sabotadores na lista e começarem a rasgar e depois a queimar, eu sempre falo para as pessoas que todo mundo precisa ter um caderno, né? Onde vão começar a colocar as coisas, né, escritas, tá? Nesse caderno, você coloca ali o teu nome, né? Ó, eu coloquei o meu aqui, a minha assinatura. Certo? Coloca o teu nome, do teu jeitinho e começa a escrever ali no caderno as coisas boas que você já tem, as crenças positivas que você tem e que você sabe que estão dentro de você, tá? Coloca ali, eu sou uma pessoa positiva, eu sou competente nas coisas que eu faço, eu sou extremamente organizada com as minhas coisas, eu sou empenhada no trabalho. Coloca essas coisas. Comece a se dar valor. Esse se dar valor, tá? O nosso cérebro, aqueles 95% que querem te mandar coisas negativas o tempo todo, eles começam a pensar, poxa vida, ela não é mais aquela pessoa cheia de medos que ela tinha antes. Ela não se acha mais incompetente, como assim? Agora ela é competente? E você, aos pouquinhos, você vai domando este cérebro e vai moldando ele do jeitinho que você precisa para entrar no fluxo da prosperidade. Colocar na tua frente o teu norte e seguir avante sem medo, com coragem, com vontade de comemorar as metas. Só assim nós mudamos os sabotadores no nosso cérebro. Primeiro, identificando, eliminando, jogando fora e depois substituindo por crenças construtivas e positivas. Certo? E uma outra dica, pessoal, antes de ir dormir, tá? Se você ainda não tem certas habilidades na tua vida, eu quero que mesmo assim você busque uma pergunta antes de dormir para o teu cérebro. Deixa ele trabalhando, a noite inteira trabalhando. Porque assim, nós dormimos, mas os 95% do nosso cérebro aqui fica acordado. Ele fica trabalhando a noite inteira. Só que fazendo o quê? Colocando aquelas crenças negativas e sabotadores cada vez mais fortes dentro de nós. Então a gente tem que começar a fazer perguntas específicas para eles, para o nosso cérebro, e fazer ele trabalhar nisso a noite inteira. Por exemplo, uma pergunta, né? Por que eu sou uma pessoa tão organizada? Eu, gente, não sou organizada. Se vocês olharem a minha mesa aqui, ó, cheia de bagunça, certo? Eu não sou organizada, mas eu amo organização, certo? Então agora eu comecei a trabalhar o meu subconsciente antes de dormir. Sandra, por que você é uma mulher tão organizada? E no dia seguinte, as coisas começam a fluir na nossa vida diferente, que nem eu comecei a organizar aqui o segundo andar da minha casa, algumas coisas que estavam lá há muito tempo, né, guardadas, comecei a mexer, organizar, e eu sei que daqui a pouquinho aqui, ó, o meu estúdio vai estar todo organizadinho também, porque eu estou trabalhando dentro de mim estas questões que eu preciso, né, melhorar dentro de mim. Então faça perguntas afirmativas, mas que o teu cérebro vai procurar solução para isso. Por exemplo, se você diz para o teu cérebro, pergunta para ele, por que eu sou uma pessoa tão organizada?
Ele vai começar a arrumar argumentos para você se tornar organizada a partir de amanhã, quando você acordar. É assim que funciona. Isso funciona para a prosperidade, para a saúde, para a beleza, para o rejuvenescimento, para tudo na nossa vida. Por que eu sou uma pessoa tão calma? Se você realmente anda ansiosa, né, ansioso no trabalho, por que eu sou uma pessoa tão tranquila? E o teu cérebro vai buscar as respostas. E no dia seguinte você vai se sentir mais calma, mais tranquila. E você não sabe de onde veio, mas eu sei. Aqui, ó, foi instalada a tranquilidade aqui dentro do teu cérebro. Através de perguntas específicas que você fez antes de dormir. Então não perca a oportunidade de fazer perguntas-chave antes de dormir para o teu cérebro. Ele vai buscar as respostas. Agora, pessoal, que vocês estão aí me ouvindo faz tempo, né? Eu quero que vocês deixem o coraçãozinho ali na live, que isso ajuda a divulgar o meu trabalho, que é gratuito, para mais pessoas, certo? Compartilhem ali com o aviãozinho, aquele aviãozinho que fica ali no cantinho. Compartilhem com as pessoas que precisam aprender a lidar com os sabotadores e as crenças limitantes instalados na nossa infância. Os nossos pais, eles não sabiam que estavam instalando tantas coisas negativas em nós, né? Mas a gente sabendo de como resolver, a gente pode mudar sim a nossa vida. E pode mudar também a vida dos nossos filhos, não colocando de novo, passando adiante essas mesmas crenças negativas. Confia no teu filho. Mostra para ele que ele é capaz, que ele pode tudo o que ele quiser na vida, que ele pode sonhar e realizar o que ele quiser. Arrisca, deixa ele se arriscar um pouco mais, deixa correr, deixa se sujar, deixa querer conhecer coisas novas. Tudo que nós fomos podados na nossa infância servem como exemplo para que a gente não cometa os mesmos erros com os nossos filhos, certo? Não que você vai também deixar à vontade, mas aquela coisa assim, filho, toma cuidado, mas faz. Certo? Vou estar aqui com você o tempo todo. Mas nada de ficar dizendo, não, você não faz direito. Quando a criança não faz direito, você fala, filho, eu sei que você é capaz. Mas se hoje você não conseguiu, amanhã, quem sabe você consegue. Ah, porque o irmão tirou nota 10, né? E ele tirou nota 5. Explicar para ele, filho, você é capaz também de tirar 10. Não é porque você tirou 5 que você é menos inteligente do que seu irmão. Muito pelo contrário, vocês dois têm a mesma inteligência. Então acredite em você e almeje uma nota boa na próxima prova. Estude bastante, se empenhe, mostre o teu valor, que tudo vai dar certo para você. É assim que a gente tem que conversar com eles. Né? E não simplesmente dizer assim, tá vendo? O teu irmão tira nota boa, você não, porque você é incompetente, você não é burro. Meu Deus, isso aí acaba prejudicando demais a nossa vida de adulto depois, né? E a gente precisa saber que os nossos filhos, eles são seres perfeitos e que nós precisamos somente colocar dentro deles as coisas negativas. Tirar dentro deles as coisas negativas e deixar eles cada vez mais corajosos, capazes, né? Sentindo que eles têm dentro deles o potencial que eles realmente possuem, que nós todos possuímos, né? Então eu quero que você agora também pense que você é o melhor do mundo naquilo que você faz. Porque se você se empenha como eu, em estudar mais, em acordar cedo, em ser sempre uma pessoa melhor, que ajuda as pessoas, os colegas de trabalho, que está sempre querendo fazer algo a mais no trabalho, se empenhando, né? Fazendo com amor e dedicação, você está sendo o melhor do mundo naquilo que você faz. Independente dos números, você está plantando a sementinha do sucesso. E ela vai germinar. Sem dúvida ela vai. Agora, gente, nós já estamos com 50 minutos de live. E eu quero muito agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo hoje nesta live, tá? Quero dizer a vocês que eu tenho um canal no YouTube,
tá? Sandra Parma, só procurar lá e vocês vão encontrar. Se inscrevam no meu canal, coloquem lá a notificação no sininho, deixe o like, que isso vai me ajudar muito para que a live chegue para o maior número de pessoas, tá? E aqui no Instagram também, deixa o coraçãozinho ali na live, tá? Compartilhem se vocês quiserem com alguém, deixem perguntas a respeito de sabotadores ou crenças limitantes que eu mesma responderei a cada uma dessas perguntas. Ok, pessoal? Então, por hoje é só e eu quero deixar com vocês uma frase muito importante, que é de minha autoria. Reflitam sobre ela. E a frase é: quando o norte é nítido, a vida te dá atalhos. Então, gente, vão atrás do norte de vocês. Tenham ele muito na frente de vocês o tempo todo, muito nítido. Que aí as coisas vão começar a fluir na vida de vocês para facilitar a tua chegada até lá, o caminho até lá, a subida da montanha até lá, certo? Essa é a dica de hoje. Então, um grande abraço a vocês todos, fiquem com Deus e até breve!